O Vingador do Passado. Muito bem, estamos começando mais um Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. E eu aqui, quem vos fala é Vitor Sonait. Estou aqui acompanhado do Rossi e do Bruno Filogônio. Rossi, fala aí qual que vai ser o tema do podcast de hoje. Hoje nós vamos falar de uma das obras mais sensacionais já feitas nesse planetinha chamado Terra. Uma obra chamada Cowboy Bebop. Grande sucesso. E nós vamos falar, obviamente, da parte boa de Cowboy Bebop, ou seja, aquela que o Netflix não tocou. Muito bem. Tá, e hoje vamos fazer um review, um bate-papo aqui sobre o anime de Cowboy Bebop. E, Bruno, a nossa audiência, o nosso primeiro programa fez muito sucesso aí. E a nossa audiência tá, assim, clamando pelo nosso canal de Spotify. Explica pro pessoal como que faz para acessar o nosso canal de Spotify. Eu não faço a menor ideia. Aí, assim que é bom. Entra lá no Spotify e procura, pô. O Vingador do Passado você vai encontrar. Eu não faço a menor ideia. Cuidado pra não fazer. Olha, cuidado pra não fazer igual a gente, hein? O negócio aqui é old school. Eu não sei mexer no Spotify, ainda vou aprender. Mas eu tô velho demais pra essas coisas, pra essas tecnologias. Agora, eu preciso falar uma coisa pra você. Você está falando aí, eu tô confundindo. Eu acho que eu vi errado, então, qual que era o conteúdo, né, do programa de hoje. Eu ouvi dizer que, na verdade, o que saiu foi um CD de jazz muito bom aí. Vocês ficaram sabendo disso, não? Um CD de jazz fenomenal. Diz que veio até com um desenho animado junto. É isso. Da Yoko Kanno, né? Seatbelts. Pô, saiu um CD de jazz maravilhoso. Não, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Cowboy Bebop. Se você, por algum acaso, assistir esse desenho animado e pular a introdução, você não entendeu. Você não entendeu o desenho. Você não entendeu. Se você pular a abertura de Cowboy Bebop, meu amigo, e eu ficar sabendo e te encontrar, pelo amor de Deus, hein? Isso aí, a abertura não dá pra pular não, mas aquele encerramento também dá pra pular pra ir pro próximo capítulo, né? Não dá, não. A música de encerramento deles, inclusive, é das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Olha só. Já me acompanhou em muitas noites melancólicas da minha vida. Eu tô ficando, cada dia que passa, eu tô ficando mais decepcionado com o Vitor, viu? Tá brincadeira. Eu vou te contar, viu, Bruno? Você quer começar um outro podcast difícil, só nós dois, velho? Como é que funciona isso? Ué. Vamos pensar, a gente conversa depois. É isso aí. Então, nós vamos tentar até o próximo programa, pelo menos, já estar no Spotify. Sei que muita gente vai querer ouvir aí na academia, ou andando na rua, no trânsito, né? Mas, se você estiver aí vindo do futuro, você pesquisa, porque pode ser que enquanto você está ouvindo isso aqui, já tá no Spotify, né? Mas vamos começar então. Cowboy Bebop, que é esse anime de, acho que 98, não é? Sim, acredito que sim, né? Eu assisti, já Cowboy Bebop já tinha saído há muito tempo quando eu assisti. É a data que aparece na introdução do desenho, então. Isso. É 98. É um anime assim, digamos, old school, né? E falar um pouco ali do início, né? Que apresenta um mundo, um universo, na verdade, pra gente ali, de bounty hunters caçando criminosos em um sistema solar futurístico. Na verdade, eu ainda estou na dúvida se aquilo é um sistema solar ou se eles viajam pela galáxia inteira. Vocês conseguiram chegar nesse consenso? Não, com certeza. Com certeza não, agora você me deixou na dúvida. Mas eu acho que não é só no nosso sistema, não. Eu acho que a viagem se estende além, viu? Discordo, eu acho que é só no nosso sistema solar.
É só no nosso sistema? É porque ali Ah, tem... olha, Pode falar, Bruno. você quer que eu tente explicar minha teoria? Explica. Sim. É exatamente. Uma coisa que o Rossi, o Boca de Sandália aí, ó, já estava comentando com a gente antes do momento, certo? Uma coisa que, eu vou até falar, né, o Rossi, você estava comentando que Cowboy Bebop é o tipo de série que não te explica demais. Então você tem que Sim. ter inferências em relação a respeito da história e tudo mais. E é muito interessante porque eles criam um cenário onde eles desenvolveram uma tecnologia de viagem no hiperespaço, certo? Isso. E para você fazer essa viagem, existe uma tecnologia específica como se fosse uma estrada Portais, na né? galáxia. São portais. Então eu não acho que eles colocaram isso no Não, lugar você tem inteiro. razão. Eu pensando aqui a respeito das localidades, né, que eles usaram durante os diversos, dos 26 episódios, é tudo dentro do Sistema Solar, sim. É tudo dentro do Sistema Solar. É, porque as localidades que eu tô lembrando tem Ganymede, que acho que é um satélite de Júpiter, tem a Terra, obviamente, Vênus, né? Agora, esse negócio do hiperespaço é uma tecnologia que na ficção geralmente é usada para viajar de um sistema solar para outro. Então, quando eu vi pela primeira vez esse... Isso que me gerou essa primeira dúvida também, porque eu, diferente dos meus colegas, eu não tive tempo de rever Cowboy Bebop essa semana, mas como eu já vi ele várias vezes, inclusive a polícia que atua, eu acho que ela chama ISSP, e eu acho que é Intersolar System Police, eu tenho quase certeza. Ué, Então é sim do sistema solar. não, mas aí então é Inter de interno, né? interno, exatamente. É porque assim, essa tecnologia na ficção ela geralmente é utilizada para viajar em uma galáxia, que você vai de um sistema Isso. solar para outro na Que velocidade da luz. me gerou a dúvida aqui no começo, mas é isso mesmo. E eu Normalmente tava, ela é usada para distâncias maiores, né? e eu tava olhando até, fiz uma pesquisa rápida por curiosidade. Se você fizer uma viagem na velocidade da luz da Terra até Plutão, dá 4 horas só. Então, a conclusão que eu cheguei na minha cabeça aqui, né, interpretando do que eu vi da obra, é que eles usam a tecnologia de hiperespaço, mas eu acho que eles não estão viajando na velocidade da luz lá dentro. Eles devem estar usando um portal de wormhole assim, mas viajando abaixo da velocidade da luz, o que torna provavelmente, assim, possivelmente torna as viagens no sistema solar inteiro mais agradáveis, né? Que você não vai precisar gastar a vida inteira para ir de um lugar para outro, né? Essa foi a minha impressão. Eu acho que foi até pela época que foi criado, né? Assim, isso na verdade dá até uma sensação um pouco mais de crença, né? Que você consegue acreditar melhor no universo que está sendo te apresentado ali. Porque realmente viajar na velocidade da luz é um treco para quem, né, sabe um pouco mais aí de física e etc. Sabe que é um negócio semi-impossível, né? E então, pra gente ter, exatamente o que você falou, a comodidade, porque no universo de Cowboy Bebop, os vários planetas do sistema solar, suas luas, etc., foram todas colonizadas. Para você ter uma facilidade ali de comunicação, transporte, de realmente contato entre um planeta e outro, seria realmente necessário esses portais, né, que é a Gate Company, né, a companhia do portão, basicamente, que criou esses dispositivos que o Bruno mencionou e que permitem essa viagem rápida de um setor para outro do sistema solar. Então as naves ali, elas teriam propulsões muito mais próximas das propulsões reais que existem, né? Velocidades mais reais que as espaçonaves, etc., atingem hoje, e elas usam esses portões para poder chegar nesses setores, né? Tipo assim, vou chegar perto de Vênus, vou chegar perto de Marte, vou chegar perto de... Pelo que eu entendi dessa tecnologia, ela funciona mais ou menos da maneira seguinte: é quase como se abrisse um portal para uma outra dimensão, chamado hiperespaço. E nesse hiperespaço você tem a possibilidade de viajar mais rápido. Claro que isso não é explicado exatamente como funciona. E uma coisa que você estava comentando, Rossi, nem dá para esperar muito do Cowboy Bebop, assim, uma acurácia
perfeita da física ou de como que funcionam as coisas. Quer dizer, porque é só é uma ficção, Sim. né? Então, E aí eles têm obviamente, 26 episódios, eles não passaram a maior parte do tempo explicando os porquês e os comos, né? As coisas foram porque feitas. a velocidade da luz e tal, se não tá perfeito a acurácia, o que importa mesmo é a história ali e o ambiente, certo? E Sim. vou falar uma coisa. Nos primeiros episódios, acho que os 5 primeiros episódios ali, quando ele tá introduzindo o mundo e introduzindo a história, eu acho que eles fazem um trabalho brilhante. Logo no primeiro episódio mostrando esses portais, as naves, esses astros do nosso sistema solar, provavelmente terraformados, né? Você vê o Ganímede, Vênus, terraformados, Marte, terraformados para estarem aptos a ter a habitação humana, como se fossem cidades em Marte, nessas luas, né? Sim. E a estética do Cowboy Bebop logo no início e a forma como se mescla com aquela música de jazz, de blues, assim, um primor. Para mim, assim, esse início há um primor estético e a ambientação, para mim, é próxima da perfeição ali do que eles fazem no início, né? Algum de vocês quer falar um pouco o primeiro episódio que eu acho muito importante para ambientar, que mostra ali o Spike, que é o protagonista, né? Caçando um casal de criminosos, né? Mas ao mesmo tempo muito humanizados. Você quase que torce para eles escaparem sempre, né? Mas tem esse Spike, que é um protagonista que eu vejo ali ele com muitas inspirações do Clint Eastwood nos filmes de faroeste, do Bruce Lee, ele tem, do jeito que ele luta, né? Do jeito que ele luta, e também de um anime da década de 80, pouco conhecido aqui no Brasil, que é o City Hunter, que o protagonista chama Ryu Saeba, e ele é uma espécie de detetive ali em investigações urbanas. Então o Spike me parece ser uma fusão desses três, e da mesma forma que a história de Cowboy Bebop é uma fusão de 3 gêneros, né? Você tem uma fusão do ficção espacial, do western, a cultura dos bounty hunters, né, caçando criminosos, e do noir também, uma coisa que vem um pouco da inspiração do Blade Runner, né? Rossi, aquela coisa meio detetive, né? Isso. Não, eu preciso falar uma coisa. Porque só um comentário engraçado, porque se for parar para pensar, Cowboy Bebop, cowboy, né? Cow, vaqueiro. Bebop é um estilo de música, né? O bebop é um estilo de jazz muito específico, que aliás extremamente complexo, veloz, com a estrutura bem bem. Quando as pessoas, quando os músicos fazem sessões de jam sessions para poder tocar, você precisa dos tipos de músicos mais os melhores músicos para poder fazer esse tipo de música. Realmente é muito complexo. Então, se fosse brasileiro, o Cowboy Bebop, eu diria que seria o vaqueiro bossa nova. Perfeito. Seria mais ou menos uma coisa assim. A categoria que o Cowboy Bebop é literalmente a junção de todas essas coisas que o Vitor falou aí. Neo-noir, Space Western. E você Ross, que é um exímio conhecedor do gênero cyberpunk, você diria que o Cowboy Bebop ele também flerta com o gênero cyberpunk ou não? Ele não flerta, não, ele abraça. O Cowboy Bebop, sem dúvida nenhuma, ele é uma obra dentro de um universo cyberpunk. Eu acho que você pode caracterizar o Cowboy Bebop como cyberpunk, sim. Porque ele flerta com as principais características do estilo cyberpunk. Porque ele flerta com tecnologia avançada, mas que apesar da tecnologia avançada, o universo, né, no caso aí o sistema, né, os planetas todos, a condição humana não melhorou. Tem muita tecnologia, mas o povo continua com problemas sociais sérios, né? Por exemplo, todo mundo meio pobre, corrupção comendo solta, tirania corporativa e etc, criminalidade exacerbada, e você tem a parte da melancolia,
porque todo gênero de cyberpunk, ele é um gênero, o cyberpunk em si, ele é um gênero melancólico, então as obras que se inserem nesse gênero, elas também trazem essa melancolia, e melancolia anda de mão dada com Cowboy Bebop. Então, então você pega uma obra que tem tecnologia avançada, muito mais avançada que da época que foi feito e da nossa época atual. Uma você sociedade tem disfuncional, né? uma sociedade completamente disfuncional, né? Uma distopia social. E você tem a melancolia, né? Você tem aí os 3 elementos principais do cyberpunk. E Cowboy Bebop, pra mim, tem tudo isso. E eu acho que isso que o Bruno falou das sessões de jazz, né? Inclusive, uma correção, não é o primeiro episódio, é a primeira sessão. O nome dos episódios são Sessão 1, Sessão 2, Sessão 3, justamente por essa inspiração no jazz. O jazz que é um gênero musical agradável de ouvir, muitas vezes alegre, mas também às vezes tem espaço para melancolia. Eu acho que ele quebra um pouco o gelo, assim também como o Blade Runner fazia, né? Mas o Blade Runner pega só a parte melancólica, né? O Cowboy Bebop ele coloca ali também a parte mais alegre do jazz para quebrar essa distopia, né? Do cenário que ele tá colocando, com bom humor também em alguns pontos, né? O jazz, eu acho que ele combina muito bem com a melancolia. Você tem um jazz animado, por exemplo, você pega a abertura, Tank, né? A música Tank a abertura de Cowboy Bebop. Ela é uma música mais célere, é uma música mais animada, é uma música mais empolgante. Ou seja, você tem esse estilo, mas você tem o estilo do jazz. O jazz tem muito ligação com essa melancolia, aquele negócio, né, te lembra aquele momento que você faz aquela introspecção, aquele aquele negócio de relembrar os seus momentos e mastigar as dores do passado ali. Então eu acho que o jazz tem muito disso. O jazz, ele traz o ritmo do jazz, o jeito que a música jazz é tocada, ela traz esse sofrimento da alma à tona no ser humano. Pelo menos eu acho que é uma das características principais desse estilo de música. Então combina muito bem, porque, igual eu falei, melancolia é um tema recorrente em Cowboy Bebop. Então dá muita mão. E aí você pega, por exemplo, o ending, né, a música final, que é Gotta Knock a Little Harder, dos episódios, é uma música que, igual eu falei, eu já passei muitas e muitas horas escutando essa música, uma das minhas músicas favoritas, e já passei meu tempo, né, pensando nos problemas e ali trabalhando minhas amarguras escutando essa música. Essa música pra mim é sensacional. Então isso não é jazz, isso aí é quase que emo, então. É um Evanescence melhorado. É um Evanescence. Mas é muito interessante porque realmente... Isso não é a minha opinião, tá? Porque senão as pessoas vão me bater na rua, né? Não é isso, pelo amor de Deus. E outra Mas característica... Pode falar, Bruno, pode falar. Não, eu tô achando muito interessante que você estava escutando você falar, e realmente tem muito do amargo e do doce, assim, no Cowboy Bebop, né, o Ross? Você tava falando. Uhum. E outra coisa, juntando com o que você falou, Vitor, né, sobre o primeiro episódio, sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que parece muito com Pulp Fiction, as conversas. Sim. Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, a primeira primeira cena, onde eles já estão introduzindo os primeiros personagens, né, o Jet com o Spike, me lembra aquela conversa do Royal with Cheese, muito famosa, do Pulp Fiction. Que como é que era o quarteirão na França, né? Como é que era chamado o quarteirão na França? Quarteirão, como é que é o quarteirão com queijo na França? Royal with Cheese. E aí, a conversa do Jet com o Spike, o Jet tá cozinhando, aí ele fala, tá pronto, né? O que é que tem pra comer? Ah, tem beef e peppers. Aí ele chega assim, quando o Spike tá começando a comer, assim, peraí, mas não tem bife. Então você realmente não pode dizer que é bife com peppers. É só sim, peppers. Mas não. Não é, mas você pode chamar de bife com peppers você não pode chamar de bife com peppers, você pode sim se você não tem dinheiro. Quer dizer, para dar o tom completamente ali, ó, você tem porque eu acho que esse tom agradável vem nas pequenas coisas. Você está falando do amargo das pessoas pobres, tristes, melancólicas, mas ele traz cor também.
com essas piadas e na relação das pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que é aí que o Cowboy Bebop realmente mostra suas verdadeiras cores, sabe? Porque ele traz também não só o amargo e a melancolia, como o doce também nesses pequenos pontos. Sim. Concordo plenamente. Mas a questão que eu estava falando da melancolia é porque você vê que eu acho que os personagens principais funcionam bem porque eles te mostram como lidar com uma situação de melancolia, porque eles estão... Primeiro, quando você acaba de assistir, você percebe que a história de cada um, isso não é apresentado logo no episódio 1, mas que a história de cada um é uma história trágica. Todo mundo que participa do grupo da Bebop, que é a nave, né, principal deles lá, do Jet, são todas pessoas que tiveram uma vida muito difícil, né, tiveram alguma tragédia muito grande na vida. Sim. E eles estão constantemente em dificuldade, eles nunca estão com dinheiro. Você vai ver que esse tema que o Bruno falou aí mas a gente não tem dinheiro para comprar carne. A gente não tem dinheiro pra... Eles estão sempre pobres, eles estão sempre quebrados. É aquela coisa daquela sociedade que você está sempre correndo atrás do pão de amanhã. É um treco muito difícil. Só que eles lidam com essa pobreza, com essa tristeza, com essas situações difíceis de um jeito tão fluido, e cada um do seu jeito, né? Porque o Jet, por exemplo, é mais aquela figura durona, paterna, falando, não, você pode, quando você não tem dinheiro, é isso mesmo. E o Spike, que é aquele cara que fica trucando, mas que é aquele cara vida boa, sabe? Passa aquele ar preguiçoso, aquele ar tipo assim, a vida vai me levando, eu vou nadando na corrente da vida, eu não preciso ficar remando contra a maré, para onde a maré me for, eu vou. Então, assim, você vê que eles mostram jeitos de lidar com essa melancolia. É a parte que eu acho que é o seu doce aí. Eles mostram as coisas bacanas, que você ainda pode, né, ter uma vida bacana, você ainda pode ter amigos, você ainda pode ter um look na vida, como lidar com essa opressão, assim, essa vida opressiva, sem se desesperar, sem cair no total desespero. Ao contrário de muitos daqueles que eles vão atrás, né? O próprio primeiro episódio, em que o vilão, digamos assim, que é difícil, né, caracterizar alguém como vilão. Poucos têm esse papel muito bem definido em Cowboy Bebop, mas o antagonista principal... às vezes são eles mesmos, os próprios vilões, né, assim... Mas os antagonistas, vamos colocar assim, aqueles que antagonizam o grupo, que vão entrar em choque direto com o grupo, no primeiro episódio é aquele cara que tá levando uma droga de combate, que chama Red Eye, que é um colírio de combate que eles chamam, que você espirra no olho e ele dá como se fosse um frenesi, que o cara, os nervos começam a reagir mais rápido, é como se você ficasse em um estado super-humano. Mas aquilo ali vai... Pra quem jogou Red Dead Redemption, é quando você ativa aquele especial lá, que é o Dead Eye, né? Que aí você vê tudo em câmera lenta, né? Isso, várias obras na cultura nerd usam esse trope, né? Do cara que vai vendo tudo se movendo mais lento ao redor dele, com isso ele consegue agir numa velocidade sobre-humana. E essa droga de combate é uma droga ilegal, ela é uma droga que foi usada muito numa guerra que aconteceu pouco tempo antes da história do ano em que esse Cowboy Bebop se passa, e ela é uma droga proibida. E esse cara tinha roubado um carregamento dessa droga da comunidade local lá, da máfia local, dos traficantes locais. E ele pega esse escolhido. Então, assim, ele é um cara que tá tentando sobreviver. O antagonista, ele já não tem esse negócio. Ele tá tipo assim... Não, eu tenho que pegar, eu tenho que fugir. Normalmente os antagonistas do Cowboy Bebop são pessoas muito estressadas. Enquanto o pessoal do Cowboy Bebop é um pessoal muito centrado, assim. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Com certeza. E antes de vocês... Pode falar, Bruno. Eu acho... É só porque eu acho que isso que traz o lado humano, né? Do Cowboy Bebop. Porque os heróis, eles mesmos, eles só têm atos heróicos quando eles estão atrás de dinheiro. Grande maioria das vezes. Muito raramente eles vão assim, geralmente eles só querem pegar mesmo a caça deles e vender para poder ter dinheiro. Então, assim, isso eu acho que traz um lado humano muito forte mesmo pra história.
Eles não são heróis, eles são mercenários que às vezes mostram traços de humanidade, né? Mas antes, o Rossi já citou aí o time, né? Mas antes de a gente partir pro resto da equipe que é apresentado ali nos primeiros episódios, vou só trazer uma curiosidade aqui da produção do Cowboy Bebop e como ele traz uma outra característica do jazz, que é o improviso. E na década de 80, o Masahiko Minami, que é o produtor do Cowboy Bebop, ele era produtor da série Gundam. E aí a Bandai, a saudosa Bandai que lançou os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, mas ela lança vários outros brinquedos. A Bandai entrou em contato com ele e encomendou esse anime Cowboy Bebop, que era feito para vender brinquedo de nave. Então era para ser um anime que faz naves bonitinhas e tal, e realmente o design das naves Cowboy Bebop é espetacular. Mas o Masahiko Minami, ele falou assim: olha, só eu que sei isso aqui, o resto da equipe não vai nem fazer ideia que nós fomos contratados para isso. E aí ele trouxe o Keiko Nobumoto, que é Keiko Nobumoto é a roteirista, né? E o Shinichiro Watanabe, que é o diretor. E aí falou assim: façam nós estamos aqui para fazer as melhores histórias. Eles nem sabiam sobre isso. E ele é que aguentava ali o tranco da Bandai, questionando ele: e aí, cadê o desenho para vender nave espacial? Ele falou: calma, e enrolando os caras enquanto eles faziam os episódios do jeito que eles queriam. E cada episódio utiliza uma equipe diferente. Então, por isso tem um improviso tão grande. Por isso que cada episódio tem uma historinha ali fechada entre ela, de início, meio e fim. E a Keiko, que é a roteirista, costurando, né? Eu acho que mais pro final vai mostrar algum desgaste nesse modelo, assim, de não conseguir segurar demais esse modelo de cada episódio bem independente. Mas pelo menos no início aqui, eu acho que essa liberdade da equipe transparece em cada episódio e engrandece demais ali na construção do mundo, né? Mas fala um pouco pra gente aí, Rossi e Bruno, sobre o resto da equipe principal que vão ser apresentados ali no início nos primeiros episódios. Ainda não vamos entrar no background do Spike, que vai vir principalmente no quinto episódio, pra gente se aprofundar isso mais à frente, já que é o plot, assim, o que podemos chamar de o mais próximo de um plot principal em Cowboy Bebop, né? Uma coisa que eu acho uma coisa que o Rossi chegou a comentar, para você não assistir os episódios do live action, né? Uma forma que eles poderiam ter consertado o live action, por sinal, seria trazendo os atores do Pulp Fiction. O John Travolta como Spike, o Jet como Samuel L. Jackson e a Faye Valentine, né? Os três personagens. Essa é a produção mais cara da história, né? Uma turma. E não esqueçamos do Tarantino como diretor, né? Nossa. Isso teria consertado a live action atual do Cowboy Bebop. Olha, o perfil do grupo é o Spike Spiegel, que é o lutador marcial boa-vida, preguiçoso, Bruce Lee. Você tem o Jet Black, que é o pai da galera, né? Aquele policial, tem aquele estilo policial linha dura. Nossa, sériozão. Você falou Bruce Lee, eu até tinha esquecido. Realmente ele faz referência, ele fala até seja como água. Exatamente, sim. O estilo marcial dele é todo baseado no estilo do Bruce Lee. E o Jet Black, que é aquele personagem durão, é o paizão da moçada, ele é o dono da nave, por exemplo. Braço ele mecânico. É o dono da Bebop. Braço mecânico, linha dura, mas com um coração de ouro, com um coração mole por quem ele gosta. Você tem a Faye Valentine, que vai entrar depois, que é uma mulher bonita, mas interesseira, pilantra, que passa os outros para trás, sempre tentando dar uma desperto. No RPG não teria a menor dúvida que ela seria uma ladina, né? Não, nenhuma. A ladina, a proficiência dela é enganar os outros. E tem, inclusive, vamos colocar assim, as emoções femininas
ela na verdade só finge. Ela, por exemplo, ela não é nada carinhosa, ela não é nada delicada, ela é completamente uma trapaceira trambiqueira de marca maior. Mas ao mesmo tempo, assim, um pouco mais pra frente, a gente começa a ver sinais de que por trás disso tem uma fragilidade ali que nós vamos discutir mais pra frente, né? Sim, exatamente. Eu tô tentando não entrar muito nos personagens que você falou pra Sim. não esmiuçar muito, mas todos eles têm um passado que vai sendo revelado, né? Uhum. Então você tem a Faye, assim, você vai ter essa questão dos passados de cada um que vai explicar, né? A obra acaba explicando, não detalhadamente, porque ela não explica nada detalhadamente, mas dá para entender um pouco como que as pessoas chegaram a ser quem elas estão se mostrando ali desde o início da série. Você tem a Edward, que é uma menina, uma garotinha de uns 10 anos de idade, hacker, gênio, completamente lelé da cuca, doida da cabeça, de taca pedra, uma visão completamente fora da bolha, né? Eu não sei, ela ali, né? É início da adolescência ali. Mas completamente louca, de tacar pedra. Pensamento, ela pensa tudo fora da caixa, tudo de um jeito completamente diferente. E o mascote do time, que é o Ein, né? O Ein de Einstein, né? E-I-N. Que é um cachorro super inteligente. Cachorro literalmente super inteligente, foi alvo de pesquisa e experimentos. E em é um relação cachorro super inteligente. Inclusive em relação a essa Ed, que pra mim é a pior das personagens, eu acho que ela destoa demais e às vezes até irritante pro meu gosto. Eu tava vendo que inicialmente esse personagem seria um menino, aí foi transformado em menina, e também teria um outro personagem que seria um gato. E aí, como esse personagem desapareceu, eles incorporaram os aspectos meio felino no Ed, né? Então, assim, na Ed, eu acho que pra mim é a personagem que mais destoa e às vezes dá uma estragadinha, assim, no clima da nave. Vocês imagino que vocês então vão discordar, né? Eu também vou ter uma opinião assim bastante controversa, talvez, né? Eu acho uma personagem que, lembra que a gente conversou no nosso episódio de protagonistas, né? Realmente, se a gente tirasse ela, pode ser que realmente a história não mudasse tanto. Eu senti que até o final foi a história que teve menos impacto na história geral, sabe? Só que eu acho ela muito divertida. Eu acho muito divertido quando ela pega as naves e começa a controlar a distância. É uma personagem muito... Mas eu senti que precisava ter explorado mais. E eu vou dizer outras coisas em relação a como que os episódios se desenrolam. Porque parece que no começo, cada episódio para um personagem, quase, né? Você vai introduzindo os personagens devagarzinho. E, sendo muito sincero, eu acho que a série seria muito melhor se focasse só na linha principal, porque eu tenho a sensação de que são quase que... Se você focasse só nos episódios do Vicious e cortasse grande parte... É quase como se dos 26 episódios, 4 ou 5 fossem da linha principal e o resto fosse filler. A história anda muito devagarzinho. Tem um elemento, por exemplo, a droga, né, de sangue, que aparece no primeiro episódio, reaparece depois nos outros. Você vai introduzindo aos poucos os personagens, que essa história é explorada depois, mas eu tenho a sensação de que se o Cowboy Bebop tivesse explorado a linha principal mais do que simplesmente ter contado as outras histórias de maneira mais lateral, seria uma obra melhor. Bruno, e olha que eu gosto muito do Cowboy Bebop, hein? Bruno, eu tive a mesma sensação do que você, mas depois do episódio 13. Eu acho que até o episódio 13, essa fórmula de episódios... essa fórmula é episódica, né? Cada episódio é fechadinho em si mesmo, só que vai revelando mais coisas do cenário, dos personagens. Eu acho que até o episódio 13 funcionou espetacularmente bem. Agora, do 14 até pra frente, acho que tem muitos episódios que são fillers. Mas antes da gente entrar nisso, né, Ross, você quer dar uma opinião sobre isso que a gente tá dando? Claro, porque vocês dois estão errados, eu tenho que falar que vocês estão errados aí. Senão, porra, o nosso espectador vai falar, não, bando de idiota aí, o que é isso?
Não, tô brincando. Tô brincando. Mas a questão toda é a seguinte: eu acho que vocês estão errados. Eu discordo de vocês, na verdade, porque eu acho que esse jeito de contar a história deles, que é como se fosse uma teia que eles vão construindo assim, ela não é uma linha reta, ele vai fazendo zigue-zague. A história, ela perpassa a linha principal uma vez ou outra, mas ela não segue a linha principal da história. Eu acho que isso dá uma sensação de mundo grande, de um mundo completo, numa obra pequena. E isso é uma coisa que eles fizeram para mim de forma maestral, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa, foi perfeito. Por quê? Porque você tem ele te dá a impressão de que o sistema solar é muito grande, que tem muita coisa acontecendo ali, que a história é fluida e os eventos vão acontecendo, porque ele não te dá foco num lugar só, numa história só. Exatamente essa... Não, olha como é que é, ele vai viajando pelo universo e aqui e ali você vai pegando uma pista, vai resolvendo um nó que estava no passado de um personagem, e não você tá, tipo assim, não, é aquela história ali, vamos atrás, vamos vencer os vilões, vamos vencer os desafios que os antagonistas estão colocando no nosso caminho. Então, para mim, esse modus operandi deles, esse estilo de narrativa deles, né, de teia, de você mencionar, você esbarra com um vilão num episódio, você vê que tem alguma trama grande dele com o Spike, aí no outro você esbarra num outro vilão e você vê que ele tem um outro antagonista, ou numa outra personagem que ela tem uma ligação direta com o passado do Jet, e assim por diante. Isso dá um ar de grandeza pro universo, entendeu? Eu sinto que ele não só é um universo orgânico com esse tipo de jeito de contar a história, de modo de narrativa, de estilo de narrativa, como ele te dá a impressão de que ele é orgânico e grande, ele é realmente um negócio assim, o que acontece numa lua lá em Guiamédias demora para refletir em Marte, entendeu? Ele te dá uma impressão de mundo completo, grande, né? Um mundo que eu digo assim, um universo onde se passa a obra é um universo grande, é um universo orgânico, expansivo e realmente, né, capaz de encapsular todas essas vidas, todas essas histórias. Então, para mim, é perfeito. Eu não mudaria de jeito nenhum. Eu acho que se ele voltasse, né, se ele fizesse o trope comum, que é a exploração da história principal, eu acho que ele perderia 50% da beleza que ele tem. Eu tenho essa impressão que você tem de estar explorando a história de uma forma horizontal, né? Não está indo verticalmente direto ao plot, mas eu vejo que isso, na minha opinião, pro meu gosto, é bem feito até o episódio 13, muito bem feito. Depois eu acho que... Fala pra e pra mim qual que é o episódio. Eu não sei de qual é o episódio. O episódio 13, o episódio 13 é o Júpiter Jazz, tem parte 1 e parte 2, e tem aquele personagem lá que é a Gren, né? E tem um passado relacionado ao bichos. Ele não é mulher, não, é um cara. Isso. Que tem seios por causa dos hormônios, eu acho que ele usou durante a guerra. Exatamente. Que na minha opinião... Foi pra curar os machucados dele. Na minha opinião, esse 12 e 13 são os melhores episódios, pro meu gosto. Mas, antes de entrarmos nisso, a gente tem que falar do 5º episódio, que é a Balada dos Anjos Caídos, que é onde que revela um pouco mais do Spike. Qual de vocês quer falar um pouco mais aí pra gente, o background do Spike e desse grande antagonista, que é o Vicious? Vai lá, Ross, vou deixar essa com você. Comigo? Assim, nossa, que episódio fenomenal, mas eu vou deixar você para poder dar esse background pro pessoal. Eu não lembro exatamente o episódio 5 qual que é o plot, tá? Mas eu lembro da história do Spike. Sim, eu sei ela completa. O Spike, ele era membro de uma organização criminosa, né, a máfia, digamos assim, uma organização mafiosa de Marte, que era controlada como se fosse o sindicato chinês do crime, né? Tanto que os líderes são os dragões e etc. E ele era um dos caras de confiança dessa máfia, ele era um cara graúdo lá dentro, um soldado de elite, digamos assim. Ele não chegava a ser um comandante, como se fosse né, aquele cara que administrativo. Ele era realmente um soldado de elite que tinha muita confiança do alto escalão, etc.
E ele era muito amigo do Vicious, né? Que era um ex-soldado. Como o nome diz, uma pessoa extremamente, né, violenta e cruel. E ele tinha um amor, que era a Julia, né? E ele queria sair dessa organização criminosa, ele queria sair para viver a vida dele, porque ele se apaixona pela Julia e ele fala, não, aqui dentro meu futuro é morrer, porque independentemente do que, né, de como ninguém se aposenta aqui, eu vou morrer, seja em disputa com a polícia, seja em disputa com outras organizações criminosas, seja por traição dentro da própria organização criminosa dele. Então ele fala, não, eu quero sair. Só que quando o Vicious descobre, e ele faz todo um plano com a Julia e tal, só que quando o Vicious descobre que ele tá pra fugir, ele vai e dá um jeito de mandar de tentar matar o Spike. E o Spike entende que a Julia tinha morrido nessa tentativa dele de matar. Então ele acha que ele perdeu o amor da vida dele pra sempre. E ele tem um ódio extremo. Mas eu acho que é isso, né? Ele não sei se ele acha que ele matou ou se ele separou pra sempre, escondeu a Julia em algum lugar. Eu sei que ele é banido. Ele é como se fosse uma pessoa não grata da organização lá e eternamente caçada. Pelo que eu me lembro, porque tem muita coisa que é mostrado em flashes de memórias, né? E é dividido ao longo de vários episódios esse background do Spike. Mas eu acho que ele fala pra Julia que ele vai querer sair da organização. Pra ela ir com ele. Ir com ele, se ela fosse com ele, que estivesse em tal lugar. E ele até acho que ele forja a morte dele, alguma coisa assim, pra ele não ser perseguido, né? Só que ela não vai, e ela não vai porque... Uma cena que eu não entendi a motivação do Vicious, porque ele aponta a arma pra Julia e fala que ele vai utilizar ela pra matar o Spike. Só que aí ela se recusa a matar o Spike, e por isso ela continua... ela não vai com ele, né, pra fugir, mas acho que... Eu não me lembro direito o motivo dele achar que ela morreu, né? Você se lembra disso? Eu acho que... Bruno, você como em qualquer organização criminosa, depois que você está lá dentro, você não sai. Difícil de você sair, né? Pra você sair, assim, ou você realmente some do mapa, metaforicamente ou literalmente. Então, realmente não explica com palavras, assim, são flashbacks que mostram, mas de fato, o Vicious utiliza, entre aspas, a Julia como moeda de troca, digamos assim, para poder prender o Spike, e o Spike foge sozinho, né? Uhum. E para punir o Spike também, eu imagino. Eu sempre tive a imagem do Vicious como aquele cara possessivo, sabe? Ele, tipo assim, se você não vai... Porque ele era parceiro do Spike, os dois, dá a entender que os dois eram parceiros, assim, os dois faziam várias missões juntos, defendiam a vida do outro, só que o Vicious fala assim, velho, se você não vai estar do meu lado, eu não preciso de você, e você não precisa estar vivo. Eu sempre tive essa impressão do Vicious, entendeu? Eu acho que as motivações dele não são claras, você tem que fazer uma suposição assim, né, pra entender. Até acho que o personagem Vicious, ele é muito estiloso, né, um cara que usa uma katana no futuro espacial e tem um corvo, né, um corvo sinistro. Uhum. E ele é muito maquiavélico, inclusive contra o sindicato, que nós vamos ver mais pro final, mas não fica claro pra mim o motivo dele fazer essas maldades absurdas, né? Inclusive no episódio lá que eu mencionei do Jupiter Jazz, com esse personagem Guren, também ele meio que abandona o companheiro de guerra ali. Muito pior, muito pior, eu acho que você tá lembrando errado. Eu acho que inclusive eu ia falar que é nesse episódio que mostra a motivação do Vicious é simples, ele quer chegar ao topo. E ele, na verdade, ele tem um pensamento que ele vê os outros como ferramentas. Ele usa o Gren, é isso que ele faz. Porque ele era um espião, ele era o cara que estava vendendo informação pro lado inimigo na guerra. E aí ele faz uma amizade com o Gren, ele deixa o Gren se aproximar, criar aquele vínculo de amizade, camaradagem, e aí depois ele vende o Gren como o traidor pro lado dele. Exatamente. Ele põe a culpa toda no Gren. Tem um detalhe, exatamente, é poder, a motivação do Vicious é o poder, e tanto é que ele vê o Spike como um competidor.
E ele quer matar o Spike também. Ele tem essa vingança também, porque ele sabe que o Spike também era um cara grande ali dentro da organização. E o Spike, diferente dele, era um cara que tinha muita questão de honra, né? Talvez remetendo aí a essa filosofia japonesa do Bushido e tal, do caminho do guerreiro. Ele era um cara muito honrado. Tanto que ele jamais iria trair os anciões, por exemplo, para ficar do lado do Vicious. Os anciões são os líderes da máfia lá. Mas o Vicious, o plano dele, na verdade, é tomar o poder. Então o Spike realmente seria um obstáculo para ele nesse objetivo em algum momento. Exatamente. E o Vicious, como ele fez com o Graham, ele mostra claramente que ele não tem... O modus operandi dele é: eu traio quem eu precisar, as pessoas são ferramentas. Quando elas não mais são úteis, eu descarto. É isso que acontece. E aí, nesse episódio 13, que é do Jupiter Jazz, onde que o Spike confronta em tela, né, pela segunda vez o Vicious, ele também fica sabendo que a Julia está viva. E aí é que eu acho que tem uma barriga. Por que eu acho que funcionou bem até ali essa fórmula de episódios assim fechadinhos em si? E por que eu acho que do episódio 14 até o 25, que é o penúltimo, que os 2 últimos episódios são episódios duplos, eu acho assim, depois de revelar algo tão importante pro personagem, voltou a uma fórmula de episódios fechadinhos em si e que não faziam o plot avançar. Então esse foi o problema meu a partir daqui. Até tem partes bem interessantes, tipo a gente vê mais sobre a Faye Valentine, né? Sobre o Jet também, mas acho que há muitos episódios que falam assim, pô, peraí, depois de lançar uma informação tão importante quanto essa, por que você tá demorando tanto para ir pro próximo passo, né? Essa que foi a minha sensação nessa nova fase, né? Mas olha só, se ele não fizesse isso, o mundo ia parecer, o universo ia parecer menor. Eu acho que inclusive isso reflete essa decisão do Spike. O universo é gigantesco, a máfia tem gente em tudo quanto é lugar. Ele não podia simplesmente falar, não, vou largar tudo e vou sair para procurar ela. Ele nunca ia conseguir. É como se fosse uma agulha em vários palheiros que você ia ter que achar. Não ia dar certo. Então, nós estamos fazendo aqui o papel. Nós estamos fazendo aqui o papel de comentarista de futebol, né? Um cara que não joga futebol, mas que fica criticando o trabalho dos outros, né? Mas assim, vou ser muito sincero, eu acho o seguinte, alguns episódios ficam com um gostinho de quero mais, e outros episódios eu sinto que podem ser eliminados completamente, que não fariam diferença. Por exemplo, o episódio do Pierrot maluco. Puta, personagem sensacional, um assassino, mas ele aparece só em um episódio, ele tem um background maravilhoso, assim, eu acho que tava pra explorar tanto aquele vilão. E por outro lado, o episódio que eles vão capturar, que a Ed vai capturar o contrabandista de cogumelo. Se tirasse aquele episódio da série, pra mim, sinceramente, não faria a menor diferença. Ele assim, não faz diferença sozinho, é isso que eu tô querendo. A minha opinião, ele não faz. Realmente, pro plot principal, muitos desses episódios não fazem diferença. Mas eles dão um gosto, eles é que dão o tamanho da obra, entendeu? O tamanho do mundo em que esses personagens vivem. As coisas acontecem, não é porque um personagem tá com um problema, isso não gira em torno do problema dos personagens. Os problemas dos personagens vão sendo resolvidos à medida que eles vão avançando na vida deles. Não é uma coisa, ou seja, é orgânico, não é uma coisa do tipo assim, objetiva. Eu vou sair para procurar o porquê a Júlia me abandonou, onde a Júlia tá, ou eu vou sair para procurar por que atiraram em mim e me traíram na polícia, ou por que entendeu? Aconteceu um acidente comigo, no caso da Faye. Eles não saem atrás, eles vão se deparando com pistas e vão descobrindo as coisas à medida que eles vão vivendo, porque eles têm que viver. Não é um mundo fantástico, eles têm que ter dinheiro. Eles morrem de fome, eles têm que continuar. O Spike, inclusive, tem que ser inteligente, porque ele é um cara, como vocês falaram, ele saiu de uma organização criminosa, ele não pode simplesmente bater. Se ele aparecer, colocar a cabecinha pra fora, vão mandar matar ele. Então, assim... Não, você falando isso, eu lembrei de um episódio muito, muito interessante, que na verdade é um dos meus favoritos e também é outro que, entre aspas, não faria a menor diferença se não tivesse lá, que é o episódio da geladeira, cara. Fantástica! O negócio meio que um alien rolando dentro da nave. Poxa, quem aqui nunca foi um estudante
que morou numa república, né? Ou então assim, e deixou aquela comida por 2 anos na geladeira, pegando Não, é mofo. melhor, né? Não, foi escondida porque um cara falou, não, eu vou comer essa lagosta depois. Pra não ter que dividir, ele deu aquela escondida no fundo da geladeira e esqueceu o negócio lá. Na hora que você abre, tá mofado, tem todo um planeta naquela vasilha, naquele Tupperware, né? Não, sem dúvida, todos os episódios fechadinhos em si, eles são interessantes, são bem feitos, são muito bem feitos. Eu só vejo esse problema do avanço do plot, mesmo que de forma horizontal. E eu acho que essa questão deles deixarem em aberto muita coisa é muito interessante, porque ele faz com que o próprio, quem tá assistindo, faça as interpretações deles. Eles não deixam o negócio mastigadinho. Igual, esse negócio por que o Vicious é assim? Ele te dá pistas. E você mesmo vai montar. E às vezes o que eu vou montar é diferente do que você vai montar. E é diferente do que o Bruno vai montar. Então, assim, eu acho que esse jeito aberto, né? Não só ele dá esse tamanho para o universo, essa forma orgânica, como ele também deixa que o próprio leitor saboreie a obra do jeito dele, dê as inferências que ele tem que dar, ele faz as interpretações que ele quer fazer, que ele correlacione com a vida dele de alguma forma. Então, assim, eu acho isso muito, muito bacana. E o jeito que isso pode ser feito de um jeito ruim, em que as pessoas saem não entendendo nada, mas eu acho que eles dão pistas o suficiente para você criar a sua história na sua cabeça e preencher as lacunas do seu jeito. E a história é muito legal por causa disso. Eu acho que eles fazem isso de um jeito sensacional. Mas veja só que loucura. Hoje, se você pegar para ver o Cowboy Bebop, você vai ver uma série de animes com 26 episódios, correto? Uhum. Agora, na primeira vez que ele foi publicado, né, foi na TV Tóquio, tinham apenas 12 episódios, porque vários episódios foram censurados, né? Então, por exemplo, aquele primeiro episódio lá do casal fugindo com aquela droga, ele não é o primeiro, quando da primeira vez que ele passou, e já começa com quando eles encontram um cachorro. Não sabia não. O quinto episódio, que é onde que o Vicious aparece pela primeira vez, também não está dentre esses 12 originais. O Vicious vai aparecer pela primeira vez só no episódio lá de Júpiter, né? E o episódio final da série, do 12, né? O 12º, seria aquele da Fai, quando ela vê a fita de vídeo lá, quando ela vê ela mais nova, né? Então, depois de um tempo, foi publicado em uma outra TV com um episódio com a série inteira, né? Então até depois desse episódio da Fai tinha um episódio extra que ele não está mais na lista deles, que é um episódio meio filosófico dos personagens comentando sobre várias coisas da trama, e no final eles colocam a mensagem assim: um dia vocês verão um verdadeiro Cowboy Bebop. Então eu até não tenho conhecimento se eles completaram esses episódios todos que faltaram depois, né? Depois dessa primeira publicação e até a segunda vez com todos os episódios inteiros, ou se já estava tudo pronto e eles só censuraram. Mas é uma coisa assim muito bizarra assim de você pensar na série como um todo, né? Nossa, isso quebra completamente a série. Completamente. Eu acho que eu não gostaria dessa primeira versão, tô com o Bruno. Poxa, olha o episódio 5 da primeira aparição do Vicious, como que você corta isso? Aquele embate final maravilhoso, quer dizer, o Spike vai confrontar o Vicious. Com aquela música maravilhosa, né? Blue, no final. A cena é linda, porque a gente volta naquele ponto que é o não contar muito para você descobrir só no final. Que eles estão lutando, o Vicious vai dar um golpe nele, ele pula, eles estão numa igreja, ele pula, o Spike pula num vitral e deixa uma granada, explode, certo? Uhum. E aí ele dá um foco no rosto do Spike, enquanto isso ele vai relembrando o passado. Isso já é uma dica da história, isso não é a história em si, você só vai descobrir no final. Eu vou pular essa parte para deixar para o final do podcast, para a gente falar sobre respeito, mas isso já vai dando dicas a respeito da história. É maravilhoso, aquilo ali você não pode cortar do começo, não, pelo amor de Deus. E já estamos rumando já para o final, mas antes disso, eu acho importante falar
sobre a Fai, que a gente acabou atropelando ali o desenvolvimento dela, que era uma garota que ela teve um acidente, ela foi criogenada, ficou congelada durante o tempo, e quando ela foi descongelada ela não tinha memória. E aí aplicaram um estelionato do milênio ali com ela, para falar que ela tava devendo muito dinheiro, e inclusive tem um cara que finge estar interessado, tem um interesse romântico nela, mas na verdade ele faz parte daquele esquema do estelionato. E mais pra frente é que por acaso vai aparecer uma fita em algum lugar, e aí tá lá a fita da Fai criança, dando uma mensagem pra ela 10 anos depois, né? Na verdade é o que? 80 anos depois, não sei. Mas o negócio, eu acho que é interessante falar pelo menos dos personagens, né? Tirando o cachorro, tirando o Ayn, falar dos demais. Ó, a Fei, ela era uma menina rica na Terra. E aí, quando essa tecnologia do portão que a gente estava falando, né, que possibilita a viagem dentro do sistema solar do jeito que ela estava sendo implementada, um dos portões explode. E esse portão era perto da Lua. E a Lua terrestre fragmenta. E isso começa um cataclisma no planeta Terra. Todo mundo começa a abandonar o planeta. E a nave da Fei era uma dessas... A Fei, como ela era rica, etc., ela estava numa dessas naves. Só que essa nave que ela está é atingida por um dos fragmentos da Lua e tem esse acidente. E aí acontece toda essa parte do estelionato que você fala. E isso, inclusive, é muito interessante. Tá ligado, inclusive, com a história da Ed, né? Porque o planeta meio que abandonado, o planeta Terra em si... A gente falou que todos os outros ficaram habitáveis, mas o planeta Terra em si, ele não é habitado na época da série. E o pai da Ed, na verdade, ele tinha deixado ela num orfanato, uma coisa assim, porque ele era, a mãe dela já tinha morrido e ela era... o pai dela era... o objetivo dele era tentar mapear a queda desses meteoros na Terra para tornar a Terra... um jeito de prevenir eles para tornar a Terra viável de ser habitada novamente. Correção, Rossi. Rossi. Pelo menos pelo que eu escutei da história, pelo que eu me lembro, eles falam que existe vida subterrânea. Sim, mas eu digo assim, vida na Terra como ela é nos outros planetas, né? A impressão que eu tive é que a Terra é tipo um lixão, e acho que são satélites, né? Você tem uma quantidade insana de satélites em volta da Terra e vários desses caindo, né? Na Terra, então... Também caem, porque toda a questão gravitacional foi alterada com a explosão desse portão, tem os meteoros, né? Os fragmentos da Lua que de vez em quando caem, né? Como se fosse um meteorozinho e dá um mega impacto em algum lugar. E o pai da Ed, ele tá tentando mapear esse negócio para voltar a vida na superfície terrestre, para tentar voltar a habitar a Terra como ela era antes, né? Eu não vou lembrar exatamente o episódio, não, mas eles falam exatamente isso, que assim, tem vida na Terra. É claro que caem meteoros o tempo todo, porque os pedaços da Lua estão em órbita ao lugar da Terra, e eles, inclusive a Ed tem um momento que ela tá fazendo assim, previsão, quando ela aparece no desenho animado, ela tá fazendo previsão de qual que era a porcentagem de cair um meteoro dos pedaços da Lua na Terra. É exatamente a primeira cena dela. Então, você sabe que tem vida na Terra, e é muito mais complicada. Tanto é que existe as vidas em outros planetas. Os outros planetas têm uma vida... Isso que é muito interessante. O Cowboy Bebop traz essa mistura do noir, essa mistura do melancólico, né? Exatamente porque ele traz esses outros lugares, e você vê que o melhor que ele pode te dar como vida é exatamente assim, uma civilização como a vida que a gente vive hoje, mais ou menos. Não tem assim uma civilização ultra tecnológica. Você não vai encontrar, por exemplo, naves de Star Trek que os interiores são lindos, futuristas. Não. O próprio design das naves, eles são assim, o metal cheio de cabos aparentes, não tem pintura. Mesmo? Então, assim, o próprio estilo. O estilo das naves, o estilo da tecnologia, ele é mais pesado, ele é mais cru. Ou seja, o design é distópico também, para poder trazer isso. Sim. Aí você pega Marte, por exemplo, quando mostra Marte de longe, é muito interessante, porque se você notar, existem bolsões de vida. Uma cidade que ele mostra é tipo assim, uma montanha gigantesca, circular, como se fosse uma cratera na Lua, com uma cidade dentro dessa cratera.
E aí, tipo assim, essa cratera tem atmosfera, tem plantação, vegetação, né? Tem vida, mas fora é Marte. Isso. Normal, com as terras devastadas. E eles, obviamente, eles não falam, mas eles mostram Marte de longe, e você vê que tem várias pequenas cidades, bolsões de vida. Então, a vida no Cowboy Bebop, de uma maneira geral, tanto na Terra, em Marte ou em qualquer outro lugar, ela é difícil, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque dá um tom, assim, dá um tom sem falar. É o que eu falei. Primeiro que eles só enfrentam criminosos que estão passando muitas dificuldades. Nenhum criminoso, tirando o Vicious, né? É realmente, tipo assim, uma pessoa má por ser má. É uma pessoa, né, simplesmente maligna. São normalmente pessoas que têm alguma motivação dentro do crime ali. Igual o cara lá do primeiro episódio que queria fugir com a esposa e vender os colírios para ganhar dinheiro e fugir. E etc. Tem vários desses bandidos que têm motivação. Tem uns que eles nem entregam para a polícia por causa disso, tem uns que fogem. Mas bem, mas como os próprios personagens, você pode ver, até agora nós falamos do Spike, que era um criminoso com uma história triste, né, com uma história de, eu quero sair com o amor da minha vida, e tem toda essa traição, essa tragédia. Você tem a Faye, que a gente acabou de comentar, que é uma mulher que perdeu o passado dela completa, ela só vai achar fragmentos desse passado muito pra frente na série. Você tem a Edward, que foi abandonada pelo pai, então desde criança não teve nunca um núcleo familiar de verdade. E você tem o Jet, que era um policial dessa ISSP, né, que é a polícia do Sistema Solar, e foi traído pelo parceiro dele. Foi entregue para os bandidos, toma um tiro do parceiro dele, inclusive, que estoura o braço dele, e é por isso que ele tem um braço mecânico. Ou seja, teve que lidar com toda essa questão de corrupção e tal. Foi abandonado pelo amor da vida dele, e por isso se lançou nessa vida solitária de cowboy, né? Tipo assim, uma pessoa que totalmente tinha tudo para ou se tornar corrupto ou para afundar na melancolia profunda, mas é uma pessoa que ergueu o nariz e falou, comprou a nave Bebop e foi viver. Isso ou seja, todos eles têm coisas muito, muito trágicas. Aí, por exemplo, é muito interessante porque não explica no começo e você acha muito esquisito por que ela entra no grupo. Ela simplesmente pula dentro da nave e você meio que tem que aceitar aquilo. Por que essa personagem tá fazendo... Você sente que não tem É o título do episódio que ela aparece, Bruno. O título do episódio que ela aparece é Easy Come, Easy Go. Então é tipo assim, ela vem fácil e vai embora fácil. Tipo, ela porque eu acho que é num cassino, né? Esse episódio. Isso. Exato. E eu acho que isso é muito interessante porque ele vai adicionando camadas da história do personagem ao longo do tempo, né? Sim. Você não entende por que ela entra pro grupo no começo, mas depois você entende. Ela não tem passado, ela não tem raízes, ela não tem pra onde ir. Então ela é tipo assim, aqui é o menos pior que tá tendo, então eu vou ficando. E tanto é por isso que além de tudo é uma pessoa em vários episódios ela sai, vai procurar coisas da própria vida, ou então desiste de ficar com eles, né? É bem interessante isso. Não, eu acho que inclusive é porque ela só descobre esse negócio que ela tem uma vida mais pra frente. Ela teria ela pra mim, isso mostra o porquê que ela é. Tipo assim, eu só me preocupo comigo mesmo. Porque ela não tem mais ninguém. Ela é literalmente uma pessoa que sem passado que não tem mais ninguém. Então ela é uma pessoa que ela não está acostumada a depender dos outros, nem quer que os outros dependam dela. É aquele famoso lobo solitário perpétuo. Ela não... Número 1 é ela, e ela só se preocupa com o número 1. Mas isso muda. No caso dela seria a Femme Fatale. Mas isso muda ali no final. Que quando a gente tá indo pros finalmente, assim, quando estão sendo concluídos os arcos dos personagens, você vê que no antepenúltimo episódio, um catalisador disso foi a fita que ela viu de quando ela era criança. Ela vai procurar o lugar de onde ela veio. E lá ela encontra uma senhora velhinha lá que era uma amiga de infância dela. E quando ela vai até a casa dela, vê que não sobrou nada. É só um terreno devastado. E ali ela percebe que ela já encontrou um lugar novo. Eu até me lembro aquela música do Iron Maiden,
Wasted Years, que é, ao invés de ela procurar retornar ao estágio do passado dela, que aquilo não tinha mais volta, ela não enxergou que ela tinha formado uma família nova ali com a turma na nave, né? E enquanto ela fez essa direção de descobrir que a única família que ela tinha era ali na nave, a Ed fez o contrário, porque até pelo que a Faye falou com ela, falou assim, você ainda tem uma família, vá atrás disso. E acaba que, antes desses últimos 2 episódios, a Ed vai embora, né? Até parece a série te mostrando assim, agora a coisa vai ficar mais pesada, então vamos tirar as crianças da sala, porque a Ed, ela traz um tom mais, um alívio maior, um tom mais cômico, mais leve, né? E você tira ela porque a história ali nesses últimos 2 episódios vai ficar pesada, muito melancólica. E querendo ou não, todos eles, eu acho que todos eles têm essa catarse, todos eles têm esse momento de virada de chave para aceitar o destino deles, ou seja, para superar alguma coisa. A Faye tem nesse que o Vitor acabou de narrar, mas você tem o Jet, por exemplo, que é quando ele descobre tudo que aconteceu, quando ele vai atender ao chamado ele descobre que tinham prendido o cara que tinha dado um tiro, que ele achava que tinha dado um tiro nele, e esse cara tava fugindo da cadeia, tava numa nave de transporte, tava fugindo, tinha tido uma fuga de prisioneiros na nave e ele ia fugir. E ele vai lá atrás e nesse episódio ele descobre que o parceiro dele que deu o tiro nele. E mata esse parceiro numa troca de tiros. E ele tem a questão do passado que prendia ele, que era a Alyssa, que era o amor da vida dele, que tinha abandonado ele. Depois que ele descobre o porquê que ela abandonou, etc., ele, tipo assim, acha aquilo tudo muito fútil, etc., ele supera aquilo. Ele pega o relógio parado, por exemplo, que ele tinha guardado desse amor que ele tinha com essa Alyssa, que meio que era aquela coisa assim, quando esse relógio parar, então eu vou embora. Ele sempre tinha aquela âncora, aquela esperança de que ele ia voltar, e ali ele abandona aquilo ali e fala, quer saber, e joga o relógio no mar e vai embora de Guiamedes. Ou seja, ele se liberta das amarras dele, ele entra pro... E o Spike tem o retorno, né, que é o final principal, né, e é o final triste, digamos assim. É o nosso protagonista, que ele é o que faz o caminho contrário também, porque quando a Faye confronta ele, ela até fala pra ele, assim, sobre o que eles tinham ali, né? E na verdade até mais pra frente, tô passando a carroça na frente dos bois, né? Primeiro vamos voltar assim, que ele recebe uma mensagem da Júlia, né? E na mesma hora ele vai... Através da Faye, diga-se de passagem. A Faye encontra a Júlia ajuda a Faye a fugir, ela tava com alguns problemas, ou a Faye ajuda a Júlia. Eu acho que é a Júlia que ajuda a Faye. Até acho que alguns problemas. E aí ela comenta do Spike. E aí a Júlia comenta do Spike. E aí quando ela conta aquilo pro Spike, o Spike fica sabendo onde a Júlia tá e o que ela, tipo assim, como vai funcionar. Até acho uma conveniência demais de roteiro a Júlia se encontrar na mesma hora pra Faye, na hora que ela dá uma resposta, assim, como se não fosse voltar pra nave, né? Mas isso não tira o quão bons são esses últimos 2 episódios. Na verdade, Vitor, a sensação que eu tive é que ela deixa, assim, ele deixa entender que a Júlia, na verdade, já sabia quem era a Faye, sabe? Então, assim, é como ela é uma caçadora de cabeças, né, uma headhunter, então ela já tinha pesquisado anteriormente a respeito dela. É por isso que fica assim, parece que é Deus Ex Machina, mas eu vejo que tem uma explicação além disso. Eu acho que não só isso, Bruno. Eu acho que é uma questão de timing e conveniência. Eu também acho que ela sempre teve de olho onde o Spike estava e o que ele estava fazendo, sabia quem que era o grupo dele, até porque eles já tinham tido embates anteriores com o Vicious, embates esses que foram reportados para a máfia, e ela tinha amigos dentro da máfia ainda, a Júlia, como o fato de que ela resolveu dar esse sinal de fumaça para o Spike no momento em que a coisa foi para o saco. Porque foi no momento em que o Vicious dá o golpe de estado e mata os anciões e toma o controle da máfia. Uhum.
Então, ali que ela falou, se o Spike não voltar agora, só o Spike pode parar o Vicious, e se o Spike não voltar agora, ninguém para o Vicious nunca mais. Ele vai virar o líder da máfia, e aí acabou. Uhum. Então eu acho que ela dá o sinal de fumaça na hora certa. Eu tô com o Bruno nessa. Não é Deus Ex Machina pra mim também, porque ela já sabia onde o Spike tava. Tipo assim, de certa forma, ela sabia como chegar até a mensagem chegasse até o Spike. E elas fazem de tudo pra que aquilo chegue na hora certa na mão dele. E aí, Essa é a impressão que eu tive. e aí, quando o Spike fica sabendo onde a Julia está, ele vai diretamente pra lá. E ele tem um momento ali que ele encontra o grande amor da vida dele, mas pouco tempo depois ali é quando o Vicious já está no comando da máfia, ele já manda os capangas da máfia irem atrás do Spike e eles tentando fugir, a Julia acaba morrendo, né? Então assim, Sim. é aquele assim, tão perto, chegou tão perto de tocar e ter o objetivo dele ali de poder ter uma vida tranquila, feliz, e aquilo é arrancado dele, né? Então, Pro ouvinte, né, quando tá chegando no final, assim, da série, o que acontece é que o Vicious tenta dar um golpe, né, na máfia e tomar o poder de fato, finalmente. É engraçado que tem alguns personagens que a gente não comentou, que a gente precisa comentar, que tem também, que traz um ar quase que místico pra série. Não só os 3 líderes do sindicato, mas também como o indígena, o Bull, O sentado. Laughing Bull, né? Que eles chamam. O Laughing Bull, que ele é engraçado, que traz um tom poético também e místico, mas também sai daquele. Traz o contraste da alta tecnologia com o lado não Se chama tecnológico. místico, né? Sim. Da alma, né? Exato. Que ele prevê, né, o que vai acontecer com os personagens. Então, assim, é muito interessante esse contraste pra mim. O Laughing Bull, inclusive, só fazer um parênteses, quando o Jet tá querendo saber o que ia acontecer com o Spike, se tinha um jeito de convencer o Spike a não mergulhar de cabeça nesse combate mortal final com o Vicious, o Laughing Bull fala com ele que o destino dele já tá selado, que tem a estrela cadente como se fosse assim, a estrela tá caindo já, a estrela guardiã do Spike já tá em queda livre, ou seja, não tem como separar isso, né? É o fim. O fim dele é esse, aceita. E ele acerta todas as previsões, né? Tanto é que no começo, acho que ele tá. Lá no primeiro episódio, ele tá indo atrás do vilão. O Spike tá indo atrás do vilão e ele vai conversar com o Laughing Bull pra poder descobrir aonde que tá o bounty dele, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. Então, o que tá acontecendo é que o Vicious vai dar o golpe e, de novo, os líderes do sindicato, eles já tinham previsto que a cobra iria picar, né? Eu não lembro exatamente qual que é a palavra que eles usam exatamente, mas assim, o veneno da cobra vai ser destilado. Então eles já pegam ele no contrapé e não permitem que ele dê o golpe. Uhum. E aí, quando ele tá sendo preso, ele fala, não, então me matem aqui de uma vez, né? O Vicious responde, não, você tem que pagar, você vai ser preso. Ele fala, olha, quando ele tá saindo da sala, ele fala, olha, o veneno da cobra, ele é mais forte depois de um tempo, né? Quer dizer, o tempo do veneno, ele vem depois. Então o que acontece é que quando ele dá o golpe, ele tem dentro do sindicato pessoas que o defendem, né? Que estão do lado dele. Ele consegue criar uma facção dele dentro do próprio sindicato, né? Que entra em clash com essa facção principal. E aí, quando ele vai ser executado, ele dá o golpe porque as pessoas traem os líderes do sindicato e dão um poder a ele. É esse que é o contexto do episódio final, quando o Spike tá indo voltar pra Julia, né? Pra poder enfrentar novamente o Vicious. Inclusive, eu acho que ele nem tomou o poder, igual eu acho que o Vitor mencionou, só pra deixar claro, eu não entendo de forma que ele tomou o poder, não. Eu acho que ele ainda tá... Ele matou os líderes, mas ainda existe aquela briga interna. Tem gente que ainda é leal aos antigos líderes e gente que é leal a ele. Então tá naquele embate ali. Por isso que eu falo que é aquele momento derradeiro. Se o Spike não agisse ali, né, porque a volta do Spike, inclusive, tem essa simbologia, porque muita gente gostava. Igual eu falei, o Spike tinha essa imagem dentro do sindicato do criminoso lá,
como um guerreiro honrado, etc. Então, ele tinha muitas pessoas que tinham apreço e até viam o Spike de uma forma meio heróica, assim, né? Admiravam o Spike. Então, quando o Spike volta, as pessoas se reúnem ao redor dele, essa resistência, para ir bater de frente com o Vicious. Se ele não chegasse naquele momento, o Spike teria eliminado essas pessoas, e aí, se ele consolidasse o poder, aí sim, acabou, não tem chance. Como é que você vai chegar no líder da máfia, entendeu? Não ia acontecer mais. E antes do Spike ir para esse momento de vingança, né, após a Julia morrer, né, ele ainda dá uma retornada para a nave só para comer o último jantar ali que o Jet fez, e a Faye confronta ele ainda antes dele sair. Ele fala assim: foi você que me disse que o passado tá para trás, que o passado não existe mais, né? E agora você é aquele que vai atrás para procurar o seu passado. Dele. E aí ele fala até uma fala muito interessante, que ele fala assim, ó: se você olhar para os meus olhos, um deles é um olho falso, né? Eu perdi esse olho, então eu tenho um olho sempre olhando no futuro e um olho no passado. E ele vai ali para ele ver se ele ainda estava vivo, né? Esse tempo todo. E... Só fazer um parênteses. Esse olho de falso, inclusive, ele perdeu quando o Vicious traiu ele e quase matou ele. Isso. Então ele fala que aquele olho dele é o olho que ficou preso no passado, porque a última imagem que aquele olho teve foi aquele momento de traição. Então, para ele, aquele olho, o tempo parou ali. E agora que ele vai retornar. Isso. E você até falou assim tinha um pessoal que se voltou contra o Vicious, mas não foi isso que eu vi. Pode ser que eu esteja faltando um detalhe, mas o que eu vi ali é um momento John Wick do Spike, né? Na verdade, bem antes do John Wick, até bem antes do Matrix, que tem aquela cena deles chegando no saguão do prédio, né? E sai metendo tiro pra tudo quanto é lado, explosivo, né? Que é sensacional do jeito que é feito. E eu só vi um do pessoal do sindicato que se aliou ao Spike. O resto todo foi bala pra tudo quanto é lado. Teve esse, o Lin, e teve aquela tia também que ajuda ele no começo, né? E eu acho que é ela que dá os armamentos pra ele, inclusive. Sim, fica muito claro pra mim o seguinte: quando o Vicious dá o golpe de espada final nos líderes, o pessoal tava atirando entre si quando o Vicious ia ser executado. Assim que ele dá a espadada, o pessoal para de se matar. Meio que assim, ok, a gente se rende, a gente vai ficar do seu lado. Mas isso não significa necessariamente que todos os capangas gostam do Vicious. Então, assim, é tudo realmente muito cinza. Eu tenho certeza que se alguém mais aparecesse lá, poderia e destronasse o Vicious, poderia retomar o lugar dele. Então, assim, fica claro isso pra mim, que dentro da corporação a coisa não é simples assim, a gente vai seguir cegamente, não. É tipo assim, ó, se eu mexer com o Vicious eu morro, então vou seguir as ordens aqui por enquanto, né? E aí é muito interessante que o Vitor falou também, acho que a fala exata, o Vitor, que quando a Faye chega no Spike, antes dele ir confrontar o Vicious, ela fala: você está indo pra morrer. Aí ele fala: não estou indo pra morrer, eu estou indo pra ver se eu ainda estou vivo, se eu realmente vivi. Ó, que fala foda, fala sério. Sensacional. E aí acontece o momento John Wick, né? E ele sai passando por cima de todo mundo, deixa explosivo na parede, quando os caras tentam ir atrás dele, rodam, né? Até que tem aquele confronto final que ele chega na sala onde o Vicious tá, o teto já destruído, né? Ele sobe aquela escadaria e temos o confronto do Bruce Lee da pistola contra o Vicious até parece ter um estilo meio Kill Bill, né? Do Bill. Ele me lembra muito o Sephiroth do Final Fantasy VII, velho. Aquele negócio, sabe? Espadachim lendário, com cabelão. Tem um ar, mas o jeito que ele luta... Bichos, na verdade. É o Bill que parece com bichos. Exatamente, veio depois, né? Mas assim, eu acho sensacional o jeito que eles se enfrentam. Só uma última parte ali que eu achei que foi muito forçado, que cai a pistola a pistola no pé do Vicious e a katana no pé do Spike. E aí um joga pro outro, eu não entendi por que eles jogaram uma arma. Aquilo é lindo. Aquilo é lindo. Não, porque o seguinte, a minha arma é a espada. E a arma do Spike, ele pensa, né? Quer dizer, o Vicious pensa, a minha arma é a espada. E o Spike, a minha arma é a pistola. Então, assim, já que a gente vai fazer o confronto final, toma aí a sua arma de escolha, entendeu? Eu também acho. Assim, tipo assim,
se é o nosso derradeiro encontro, que ele seja nas nossas forças máximas, velho. Mas dava pra dar uma fita, falar assim, toma aí não, toma não, agora eu pego aqui e te matei. Dava pra ter. Mas não sei se ele ia conseguir enganar o Spike, né? Assim, eu não sei, eu acho que ficou. É aquele momento western. É que tá, né? Aí vem aquele momento western, espaguete, né? Aquele faroeste espaguete, que tem muita inspiração, que é aquele confronto final, o duelo entre os dois, que saca sua arma. Então, tem um pouco ali daquilo envolvido. Eu acho que foi cinematográfico aquilo ali, ficou muito bom. É isso aí. Eu achei fenomenal. E temos o final melancólico, né? O Spike não sobrevive àquilo. E a mensagem final da série, você vai ter que carregar esse peso, né? Então, assim, um final espetacular. Vamos então para nossas considerações finais. Rossi, começa aí, qual que é a sua nota para esse filme e o nosso sistema de notas dessa série. Inclusive, antes da gente falar só a nota, só lembrando que tem um filme também, tá? Um filme animado do Cowboy Bebop, e ele é muito bom. Se vocês não viram, eu recomendo. Mas ele é tipo filler ou ele complementa a história? Ele é filler no sentido de que ele não tá ligado totalmente à história principal. Mas eu acho que isso não é um problema numa obra como Cowboy Bebop, porque muitos dos episódios não estão da própria série principal. Então, mas ele lida com essa questão de corrupção, ele lida com a questão da guerra que aconteceu em Titan, né? Que é a guerra que o Vicious participou, que o Graham participou. Então, e tem todo um plot, e eu te digo o seguinte, eu assisti o filme e eu senti que era como se fosse um mega episódio de Cowboy Bebop, porque ele captura a essência, esse feeling do Cowboy Bebop pra mim perfeitamente. É muito bom o filme, muito bem feito mesmo. Terei que ver futuramente ainda, porque eu não vi esse. Inclusive, ele tem chama Knocking on Heaven's Door, né? Ele é uma alusão àquela música do Bob Dylan. Excelente. E o nosso sistema de ranqueamento de séries, filmes e jogos que vão vir futuramente é baseado no ranqueamento de Yu Yu Hakusho. Então, ranqueamento que vai do rank E, o mais baixo, e o rank S, o mais alto. E pode ter rank A positivo, rank A negativo. Fala aí, Ross, qual é a sua nota? Qual é o ranking que você dá pro Cowboy Bebop? Olha, o Cowboy Bebop, pra mim, ele é um S+. Eu não sei se ele chega a ser um rei do Makai, né? Três generais, né? Raizen, esqueci o nome dos outros dois. Mukuro e Yomi. Mokuro e Yomi, exatamente. A gente vai ficando velho, é foda. Mas eu acho que ele é com certeza um S+, porque pra mim ele é uma obra completa, ele é uma obra que não se alonga mais do que o necessário, e é uma obra que termina com um gostinho de quero mais, que... Mas toda vez que eu termino essa série eu tenho que abrir tomar alguma coisa e ficar um tempo parado. Dá vontade. Se eu fumasse, era a hora que eu ia acender um cigarro pra fumar. Porra, é aquela hora que te bate um vazio e você fala, meu, que isso. Então, pra mim, é uma obra fantástica. A trilha sonora é S++, é cabulosa, os personagens bem feitos, a história é muito bacana. Eu acho que é de um tamanho ideal, que te deixa, que você não fica cansado da obra. Pra mim é um S+. Eu gosto demais de Cowboy Bebop. E você, Bruno, qual que é o ranking que você vai dar? Olha só, tem algumas coisas para falar, né? Primeiro que, como eu provavelmente vou editar esse podcast aqui, eu vou ter a felicidade de poder botar várias músicas aqui. E olha só, a gente já tá esse tempo todo aqui falando sobre o Cowboy Bebop. E olha o tanto de coisa que a gente tem para falar sobre a série. Uma série tão, assim, pequena, entre aspas, né? No número de episódios. Mas a gente sequer pôde comentar direito sobre, por exemplo, o nome dos títulos dos episódios em relação às músicas. Sim. Um dos episódios mais interessantes que tem, que eu gostei muito, foi exatamente o Sympathy for the Devil. Puta merda, assim, maravilhoso episódio. Um dos melhores episódios, viu? Um dos melhores episódios. Não é sensacional? Quer dizer, a música tem a ver, quer dizer, a letra da música tem a ver. Então as referências musicais são incríveis, por quê? É inclusive uma música que está em vários lugares da cultura pop, como Entrevista do Vampiro. É a última música que toca no Entrevista com o Vampiro. O Sympathy for the Devil, lá do Rolling Stones. E é uma música, não toca no episódio, né?
mas a letra da música conta a história exatamente do demônio, né? Pelo menos é da minha interpretação. Então, de uma criatura assim, né? Demoníaca, no mínimo. Não, literalmente, a música ela faz alusão a Satã. Você sabe quem eu sou, fala o meu nome. Eu que fiz Hitler passar com os tanques em cima de não sei quem. Eu que levei Judas a trair Jesus. Ou seja, ele faz uma alusão à música, né? Faz uma alusão ao demônio mesmo, a Satanás, digamos assim. Que uma música que teria corrompido a humanidade em todos os seus piores momentos. Exato, perfeito. E é uma música que deixaria Raul Seixas com inveja. Uhum, e aí, a história desse episódio é simplesmente maravilhoso, que conta a história de um menino, de uma criança que não conseguia morrer, ele se tornou imortal por conta de um acidente que aconteceu no hiperespaço, né? Uhum. E ele se torna imortal e, nossa, o final é simplesmente brilhante, com o Spike conseguindo matá-lo, né? Quase como trazendo para ele o paz. A morte para essa criança no final é a paz. E as músicas que tocam tem um solo de gaita. Nossa, que é maravilhoso, maravilhoso. Você ouvinte que tá aí agora escutando com a gente, escuta só esse solo de gaita, porque eu vou botar aí para vocês escutarem, né? Eu tenho certeza que ao longo do episódio vocês também vão ter escutado outras músicas, como por exemplo da abertura. Eu vou fazer questão, né, de colocar. A gente falou sobre protagonistas. A música é o protagonista, mas na música de entrada, eu até diria o seguinte para vocês, que o contrabaixo é o protagonista da música de entrada, viu? Porque se você parar depois, eu vou convidar vocês, se vocês querem entender mesmo Cowboy Bebop, parem, peguem o CD do Cowboy Bebop, e parem para escutar as músicas, porque elas são simplesmente maravilhosas. Se você, por exemplo, na música de entrada chama Tank, você tira o contrabaixo, você vai perceber que é o protagonista da música. Escuta aquele contrabaixo, viu? Sente o peso do contrabaixo. Você sabe que a pessoa é velha. Você sabe que a pessoa é velha quando ela te manda pegar o CD, você sabe, né? Puta merda. Olha só, pegou no pulo, viu? Só faltou pega o seu Walkman ali, só faltou isso. Pega seu Walkman, pega a sua fita cassete, pega exatamente. O seu disquete, pega o seu disquete. Viu? Maravilhoso, maravilhoso. Então, as minhas considerações finais são: é simplesmente um desenho que não é só um desenho, ele próprio mesmo coloca como propaganda de si mesmo, né? Um estilo em si mesmo, um novo tipo de série em si mesmo, né? Então, assim, por si só, trazendo todo o contexto da música, o estilo de narrativa, mesmo eu achando que aí eu posso falar, é aquela questão de você separar a sua opinião pessoal com reconhecer o talento e a criatividade do roteiro final, né? Do meu ponto de vista, eu gostaria de sentir mais a história principal ser mais detalhada, mais explorada, mais no centro mesmo. Mas eu entendo perfeitamente as escolhas que foram feitas. E tanto é que ele se torna um anime que se torna referência. Tem músicas maravilhosas, um cenário maravilhoso. Inclusive, também, né, Bruno? Eu acho isso importante também, eu não mencionei, mas eu acho que é atemporal. Ele se mantém como um epítome, uma obra de arte independente da era que nós estamos. Ele se relaciona com os problemas também independente da era. Quantos problemas sociais você vê lá que são problemas aqui também do nosso dia a dia atual, 2024. Então, assim, é uma coisa atemporal, uma obra atemporal. Perfeito. E ele vence a barreira do tempo, né, Rossi? Uhum. Ah, certamente. Só uma coisa que eu acho que não vence a barreira do tempo. Uma coisa, isso eu tenho que falar. Exatamente por essa questão de ser designer, né, eu fiquei reparando muito no estilo. Poxa, a arte é linda. A única coisa que eu acho que eles podiam ter evitado é colocar os efeitos em 3D. Eles colocam muito efeito 3D, principalmente no começo dos episódios e quando eles mostram o hiperespaço. Você nota que tem uma diferença muito clara de estilo. Às vezes funciona, mas às vezes você repara que assim quebra o estilo muito. Eles poderiam ter evitado utilizar esse estilo, mas assim, quando eles utilizam o estilo noir, com as histórias do Jet em preto e branco, ele com aquelas roupas, traz maravilhoso.
um estilo do design, do desenho que é maravilhoso. A única coisa que eu acho que eles poderiam ter evitado, que não venceu a barreira do tempo pra mim, no Cowboy Bebop, é pontual utilização da tecnologia 3D da época, que não era tão bom. Agora, levando isso em consideração, Rank S, com certeza, parece maravilhosa obra, que é o Cowboy Bebop. O vaqueiro bossa nova. Aqui era bossa nova. E você, Vitório, qual que é a sua nota, qual a sua análise final aí? Bom, primeiramente, eu vou até discordar desse ponto do Bruno, que ele falou que a utilização do 3D, que eu nem reparei se teve 3D ali. Pra falar a verdade, eu não tive um olhar tão Eu também nem lembrava, isso aí não me chamou a atenção. Isso é coisa de designer, então. Isso é coisa de designer. Mas pra mim, é admirável a ousadia estética de Cowboy Bebop e a estética tanto visual quanto na música. E pra mim isso é incrível, ainda mais hoje, quando a gente vê tantos animes sendo feitos de forma enlatada, que pra mim é muito difícil para esses animes mais recentes eu ter prazer assistindo. E o Cowboy Bebop, vendo hoje em dia, ele é um refresco, assim, é um ar fresco, né, pra gente admirar uma obra em seu apogeu máximo artístico, né? É claro que há alguns outros animes que eu acho que tem animação superior, mas aí vão ter que ser animações de filmes do estúdio Ghibli ou Akira, né? Mas no Cowboy Bebop em séries, né? Se tem 1, 2, 3, 20 episódios, Cowboy Bebop tá no topo e pelas questões estéticas mereceria, sem sombra de dúvidas, um Rank S, mas pela parte de roteiro que eu já vinha apresentando, já comentei aqui antes, eu acho que tem um problema ali dessa barriga ali na segunda parte do episódio. Ainda continuam histórias muito interessantes fechadas entre si, o desfecho é espetacular, quando a gente vê desenvolvendo mais o personagem do Jet e da Faye também é muito bom, mas eu acho que isso prejudica um pouquinho assim o roteiro. Então eu diria que eu daria um rank A menos, tá? Que ainda é um rank alto, né? Só lembrar que o Toguro era rank B, né? Então rank A ainda é uma nota muito alta, né? Mas é isso, concluímos aqui o nosso bate-papo. Nem podemos chamar isso aqui de review, nem de análise, nada a ver, só um bate-papo entre amigos aqui sobre a série Cowboy Bebop. Então, é isso aí, até mais, vamos ficando por aqui. Fica a minha recomendação para você que não viu, assista. Se você sentiu interesse vendo esse nosso bate-papo, vale a pena, tá? Tá no Netflix, para quem tem Netflix. Salvo melhor engano, também tá no Crunchyroll, para quem tem Crunchyroll. E diz pra gente aí depois nos comentários, manda mensagem pra gente, qual a nota que você coloca no ranking do Yu Hakusho pro Cowboy Bebop, pra essa obra. A gente fica esperando. Ô Rossi, a gente já tá ganhando anúncio já? Não, pode porque... sair falando o nome assim, deixa eles pagarem primeiro pra gente, e depois a gente faz o anúncio deles. Tô ajudando o ouvinte a ter acesso a essa obra maravilhosa. Não preciso de dinheiro pra isso não, cara. Mas se quiser, o meu Pix é a locadora laranja japonesa. Vai lá assistir a locadora laranja japonesa pra ver essa obra maravilhosa. Então até mais. Então, falou, galera! Ó, eu vou falar o seguinte só. Escuta o CD, OST, do Cowboy Bebop e não assista o live action. No mais, divirta-se com essa obra maravilhosa. Aquele abraço.